gostaram? Bem, espero que sim. Espero que vocês participem agora. Uau, 21 participantes. Palmas para a Brademe. Que bom, a gente fica muito feliz com tanta participação, de verdade. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, aprendido bastante. Vamos dar voz de fala para vocês, claro, tirarem as dúvidas com o professor que está aí. Dá um oi aí. Oi? Professor, você tem que dar um oi, porque tem que falar para aparecer. Oi. Apareceu? Olha só, pronto, apareceu. Então tá. Olha só. Então, gente, quem quiser falar, tá todo mundo, né, no mute, mas aí é só desmutar ali embaixo, clicar no mute para desmutar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu particularmente não sou japonesa, mas eu acabei não virando o que o pessoal da minha família queria, porque claro que a minha mãe também queria que eu fosse engenheira. Virei economista, depois ainda agora eu tô fazendo letras. Aí o pessoal fica, nossa, sendo que é super legal. E eu super amo. Se alguém tiver alguma pergunta, podem falar. Enquanto isso, eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp. Eu vou perguntar. Você responde pra gente, Noriyuki, por favor? Olha só, o que quer dizer mais ou menos a pergunta, né? A gente viu que no final do período Edo, o Japão sentiu a necessidade de mudar, né? Então sentiu que estava um pouco atrasado e sentiu a necessidade de mudar. Mas o que ocasionou, assim, o que originou o início do Terakoya? Porque até então os samurais tinham as escolas deles, os templos também formavam as pessoas que queriam seguir o budismo. E como é que foi essa abertura? Como é que iniciou essa história para abrir o Terakoya para todo mundo do Japão? Então, é uma pergunta bastante interessante. Vocês estão escutando? Está escutando? Estou escutando. Tá. Então, é bastante interessante, porque no período Edo, principalmente até o terceiro Shogun, né, teve 15 Shoguns, é o terceiro Shogun Tokugawa, no período Edo, eles procuraram fechar bastante, né, a possibilidade dos inimigos se fortificarem, né, ganharem força e fazerem algum levante, né, contra esse governo de Tokugawa. Então havia uma certa possibilidade de ter alguma reação, né? Então, os três primeiros shoguns trabalharam para fechar ainda mais o cerco, né, contra os inimigos e para eles não terem força para fazer o levante. Então, no começo, eles realmente dificultaram a ascensão social, né, dificultaram até a mudança de uma pessoa que mora num lugar para outro, né? Então, era bastante complicado. Então, a ascensão social não era uma coisa para acontecer, né? Antes disso, no período anterior, havia ascensão, havia possibilidade de ascensão, né? Tanto é que o Toyotomi Hideyoshi, que quase foi shogun, né? Ele teve ascensão, ele era filho de agricultor, né? Então ele ascendeu muito rapidamente pelo seu talento, pela sua capacidade, né? Agora, no período Edo, como esse fecho cerca ainda mais, então você não tem muita chance de ascensão. Então, quando o pai japonês, né, o agricultor, pessoas mais simples, resolvem mandar o filho para o Terakoya estudar, na verdade não está pensando em ascensão social, mas sim para que o filho possa ter oportunidades de aproveitar o que o mundo estava oferecendo. O mundo que eu digo é o Japão, né? Mas o que ele estava oferecendo, por exemplo, livros. Então, estava saindo muitos livros nessa época, né? Livros sobre diversos assuntos. Então, ele, mesmo sendo agricultor, ele poderia até aperfeiçoar na agricultura, né, através dos livros que tinha. Então, ele precisava saber ler e escrever, né? E outro que, em termos sociais também, ele poderia ser melhor visto, né? Uma pessoa mais bem informada, dentro da própria comunidade, ele seria mais valorizado, né? Embora não representasse necessariamente ganho de dinheiro nessa época. É isso. Perfeito, obrigada. Estou aprendendo muito. Eu mandei mais uma pergunta aí. Sim, eu vi aqui. O Felipe mandou uma pergunta que ele perguntou assim, ó,
esse Terakoya é usado para estrangeiros que trabalham em fábricas do Japão? Eu até associei bastante com o Paulo Freire, né? Que o método de alfabetização é muito parecido com o do Terakoya, que é um método, a alfabetização que acontece no Terakoya, ela é usar o que a criança na época tinha, né? Então, se ela falava mais sobre agricultura, então ó, você pegava um livro de agricultura e ia lá até o final. É utilizado ainda esse método de ensino, ainda hoje? Não, na verdade o Japão acabou adaptando, né? Ele incorporou o sistema de ensino do Ocidente, né? Mas se vê que até os livros, né? Eles ainda continuaram utilizando o mesmo raciocínio no livro. Então, são livros de leitura que já eram utilizados, né? Na época do Terakoya, mas a forma é que acaba sendo ocidental, né? Então, mas nesse ponto, em relação a estrangeiro que mora no Japão, é um pouco diferente, porque aí já seria o segundo idioma, né? Então é a mesma coisa, eu falei ali no vídeo, a gente fala do Nihongo Gakko, né? Que são escolas de idioma japonês, também é diferente, porque não é uma escola única, né? Da sua vida. Que eu digo assim, você vai na escola para aprender o ensino do Brasil, né? Escola é, primária aqui no Brasil, e assiste 4 horas de aula, depois você vai assistir 2 ou 3 horas numa escola japonesa. Então não é a mesma coisa, né? Então eu acho que muda bastante, né? Então o sistema Terakoya também não sobreviveu, né, no Japão depois da ocidentalização, justamente por causa do horário, né? Ele é muito horário de aula, ele já tinha 6 horas ou mais de aula e ainda vai ter o curso oficial, né? O curso que ele é obrigatório, né? Então fica difícil do Terakoya continuar, né? E mais uma dúvida aqui, ó. Em relação agora à parte técnica. Como é que um aluno passava de série? Porque você falou assim que o professor passava o aluno quando ele via que o aluno estava preparado, mas como é que era mais ou menos essa noção de série? Porque a gente também é muito, talvez, muito preso nessa noção de série, talvez seja isso. Como é Então, que. não tinha noção de série, na verdade, né? Uma vez que ele adota livros que nem são livros didáticos, né? Ele não tem essa noção de série. Ele vai aprendendo. Ele fez um livro, então ele fez 2 livros, 3 livros, é mais ou menos assim, né? Tanto é que os livros, né, mesmo os didáticos, vinham com uma numeração diferente, não é por série, é o número do volume, né? Então era livro 5, livro 6, livro 7 nessa base. Então você não passa de ano, né? Qualquer pessoa, né? Passar de ano é uma coisa do ensino ocidental, né? Você passou por um livro para o outro, agora você está no outro livro, então você está no outro estágio, mas não é uma coisa que você possa dizer que você estudei 5 anos, né? O outro cara também estudou 5, mas você aprendeu mais que o outro, né? Então não é o tempo, não é nada, né? Outra contagem, é outra contagem. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Peraí, que eu tô chegando nela. A gente viu que durante a palestra vários aspectos, né, do Terakoya, eles refletem até hoje na educação japonesa. Aquela questão de limpeza, aquela questão da hora do lanche, né? Que todo mundo tá lá junto, fazendo junto. Você acha que isso refletiu, você acha não, refletiu na cultura. Só que isso é um ponto muito que positivou muito, que colocou o Japão muito à frente nesse aspecto em relação ao ensino ocidental, que a gente parece que a gente está um pouco mais atrás, né? Eu sinto isso, que ali no Japão o pessoal tem um estudo um pouco mais. Então, não, aí varia também, né? Mas eu sei que até o colegial, né? Até o nível colegial, você tem um acompanhamento, digamos assim, é bastante rigoroso. Eles são bastante rigorosos, né? Porque assim como o Terakoya, no Japão você coloca a ideia de que a escola, né? Até o colegial, né? Você tem que realmente ensinar bons modos, né? Esse é a principal coisa, questão, né? Então, além de ensinar as matérias, tem que ensinar os bons modos, né? Tornar a pessoa um cidadão,
né? Para a pessoa ser aceita na sociedade. Então, isso aí eu acho que já existia no Teracoyá e continua existindo ainda hoje, né? Até o colegial. Aí depois, no curso superior, aí o pessoal já muda totalmente, né? Não, é outra coisa, né? Mas até o colegial, eu acho que o nível, assim, em termos de aprendizado e de comportamento no Japão, eu acho que é superior do que de outros países, né? Até o colegial. Aí depois disso, né? Mas até o colegial, com certeza, eles estão na frente, sim. Eu acho que o reflexo foi bastante na parte da educação interior, não a intelectual, né? Eu imagino. Exato, exato. A Priscila tá perguntando aqui em que ano que foi iniciado o Teracoyá, se você puder relembrar pra gente. E aí também, se a gente já puder emendar com a pergunta do Eduardo, que é uma pergunta que eu achei bem legal, que é o declínio do Teracoyá, né? A gente já sabe que ele declinou com a parte ocidental chegando no Japão, mostrando a Uhum. tecnologia e tal. Mas tinha um consenso de que o método ocidental ele era melhor? Porque como é que eles chegaram nesse consenso? Bom, são duas perguntas, né? Em primeiro lugar, o Teracoyá, a gente não tem uma data exata que começa, né? Mas quando começa o período Edo já existia, né? Mas em pequena quantidade, né? Porque para ensinar monge, né? Você começa ensinando a escrever, ensinando a ler, né? Então, ela começou bem antes mesmo, né? A partir do momento que tem o budismo, né? De certa maneira já existe o Teracoyá. Na hora que chegou o budismo, que é 532, né? Isso depois de Cristo, que já começa a ideia do Teracoyá, né? Agora, era uma quantidade menor, né? Era só para formar budista, formar monges budistas, né? Não, para ser budista você não precisa estudar, né? Mas para ser monge budista, sim, você precisa ler bastante, tem que estudar bastante, né? Tanto é que no Japão, até aquele período, até o período Edo, as pessoas mais estudadas eram os monges budistas, né? Então eles estudavam bastante. Então eles realmente tinham capacidade de ensinar, né? Por isso que começa o Teracoyá e eles são bons professores por esse motivo, né? Agora, depois do período do Edo também, quando as crianças passam a estudar no Teracoyá, é possível que algumas dessas crianças se interessem em ser monges, né? Porque também isso aí era permitido, né? Essa mudança de agricultor para monge era permitido. Então, também é uma forma de ter uma vida talvez melhor, né? Do que eles estavam vivendo. Então, tinha crianças que também queriam ser monges, né? Então, eu acho que tinha esse propósito também. Agora, a segunda parte da pergunta, como acabou, né? É que quando em 1872, o Japão adota o sistema de ensino ocidental, ele adota em todos os níveis, né? Então, desde o primeiro, desde a base, ensino básico, até o curso superior, né? Então, é uma implantação de uma vez, né? Claro que leva alguns anos para construir escolas, tudo, né? Mas o Teracoyá vai desaparecendo a partir do momento que a criança não tem tempo, né? Outro ensino é obrigatório, né? Aquele ensino básico, o ginásio já se torna obrigatório lá. Aliás, é o primário que é obrigatório só, né? Era obrigatório. Os 6 primeiros anos era obrigatório. Então, a partir daí, a criança não tem mais tempo de ir para Teracoyá, né? Ele já fica quase o dia inteiro, né? Ainda hoje, fica quase o dia inteiro. Então, não tem tempo, né, para ir para Teracoyá. E aí vai desaparecendo. A partir do momento que você instala uma escola naquela cidade, naquela comunidade, uma escola oficial, então o Teracoyá desaparece. Agora, naquelas ilhas, né, mais distantes, assim, é capaz de ter continuado mais tempo. Perfeito. O consenso, então, foi a obediência. Então, É. obedeçam. Entendi. Não, mas era obrigatório, né? Era obrigatório cursar. Eles obrigam a cursar, né? Então, onde não tem escola, aí sim o Teracoyá ainda deve ter continuado por mais tempo, mas não por muito tempo. Perfeito. Professor, eu vou pedir uma licença para a gente dar a palavra para o Sérgio, que ele vai trazer aí para a gente uma discussão. Fica à vontade, Sérgio. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, estamos. O professor Sato, parabéns aí pela apresentação. Uma parte do que você falou eu já tinha tido na aula, né, que você havia dado para a gente ano passado.
Eu queria trazer aqui um aspecto, né, que marcou muito a minha vida. Eu sempre frequentei o Nihongaku, né, tá certo? Uhum. Até a minha adolescência. E teve uma fase que eu precisava frequentar a escola de brasileiros, né, que normalmente era de manhã. Depois a gente comia alguma coisa muito rápida e a gente passava o período da tarde toda, praticamente, no Nihongaku, né? E eu me lembro que era um casal, né, de professores, né, tá certo? E o professor dava aula de tudo, né? De escrita, de matemática, aritmética, e a professora, que era a esposa dele, dava a parte cultural, que era ensinar desenhos, né? Origami, pintura, tinha a parte musical. Eu até aprendi a tocar piano, eu lembro muito bem disso. Quer dizer, isso ainda é preservado, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil? Aqui no Brasil, tem uma discussão em torno desse assunto, né? As escolas japonesas, a CBLJ, né? O Carlos conhece bastante, é, que é o seguinte: hoje as pessoas, né, os pais, têm menos tempo, né, para ficar com as crianças, né? Então, ocorre isso mesmo. Em algumas escolas, né, o Nihongo Gaku começava já criança, né? Você entrava na escola primária aqui do Brasil e aí à tarde eles encaixavam um horário para frequentar a escola de japonês, né? Seria o nosso Terakoya, né? Isso aí foi bem, até na minha infância era assim também, né? Então ia em duas escolas no mesmo dia, né? Agora, a partir do momento que os dois pais trabalham, né? Você tem menos como levar a criança para o Terakoya, para a escola, né? Para fazer isso, porque hoje as crianças estudam inglês, faz balé, faz natação, né? Faz judô, tal. Geralmente está vinculado a uma escola. Se for escola particular, já tem vínculo com esses cursos, né? Externos ou não, e ele acaba não tendo tempo de ir para uma escola de japonês, né? Então, esse é um problema. Uma coisa é você começar a aprender desde pequeno o idioma japonês junto com o português, né? E você cresce, né? No meu caso foi assim, né? Aprendi primeiro japonês, né? E eu não falava nada em português no primeiro dia de aula aqui no Brasil, né? Então, até a professora no terceiro dia de aula, né, a professora saiu, né, junto com os alunos lá e perguntou assim: escuta, quem que é a mãe desse menino, né? Aí ela falou assim: olha, sabe o que que é? Eu não quero perguntar, eu realmente eu sinto muito, mas eu preciso perguntar. Por acaso ele é mudo, né? Aí minha avó: não, ele fala sim, né? Fala até demais, né? Não, olha, eu vejo 3 dias aqui, ele está aqui há 3 dias e não ouvi nenhum A, não sei qual a voz dele, né? Porque eu não sabia falar nada em português, né? Mas criança aprende rápido, né? Mas é engraçado essas coisas, né? Mas hoje não acontece mais, né? A criança já vai estudar japonês com mais idade, né? Então eu acho que o aprendizado fica um pouco prejudicado por causa disso. Certamente essa professora se arrependeu ali e falou: meu Deus, ele não para de falar. Depois não desligou mais, né? Falou: por que eu fui ensinar português? Sérgio, quer fazer mais alguma pontuação? Só um aspecto, aquilo que foi comentado em algum momento, não existia há anos, né? Na verdade, existiam os livros. E é a Isso. gente que dava o ritmo, né, da evolução. Ou seja, você tinha uma sala de aula com diferentes alunos, cada aluno num estágio de aprendizado, o ritmo quem dava era o próprio aluno, tá certo? Isso, Tá isso. certo? E né, é isso mesmo, né, professor? Tô Exatamente. relembrando uma coisa bem antiga, bem passada. E eu lembro que eu estudei muito, viu? Eu era meio burrinho no início, sabe? Porque eu via meus amigos evoluindo, trocando de livro, e às vezes eu ficava, né, mais tempo no determinado livro, né? Mas foi bom. Para mim, a formação foi excelente ter ido até
adolescência, né, tendo esse tipo de contato, esse tipo de aprendizado numa escola japonesa. É exatamente isso, né? O aprendizado dependia do interesse do aluno, né? O ritmo era ele que dava, né? Aqui também, no Nihongo Gaku daqui, eu sei que eu não era dos mais rápidos para aprender, né? Então, tinha colegas que estavam menos tempo e já estavam na minha frente, né? E tem outros que estavam atrás também, né? Então, variava bastante, dependendo do ritmo do aluno, né? Mas também tinha essas outras matérias, né? Tinha teatrinho, né? De fazer teatrinho no final do ano, então tinha que treinar, né? Aí tinha um pessoal que treinava coral, né? Então tinha várias coisas assim. Eu acho que era bastante interessante, né? Se eu fosse fazer isso hoje, eu faria com mais dedicação, né? Mas naquela época eu deixei meio, né? Porque você faz duas escolas, né? Você tem uma escola que você precisa fazer, né? Que é a do Brasil, e tem a outra que é de idioma, que não é tão, né? Então você acaba dando prioridade para ir bem numa escola e a outra ficava para depois. Legal o Sérgio ter falado que era focado no aluno, né? Porque eu acho que isso está voltando com a educação à distância, que é mais pausada, o aluno pode ir até no próprio ritmo. Acho que está, afinal, voltando, né? Antes era focado muito no professor, na É verdade. valor Eu não profissional. sei se ainda é, mas aqui eu acho que o ideal seria que você possa prestar, por exemplo, exame, né? Independente de você ter frequentado escola ou não, né? Ter exames assim bem rigorosos com todas as matérias e a pessoa que presta aquele exame, ele ser qualificado e receber o diploma daquele nível, né? Por exemplo, você não cursou colegial, mas estudou bastante, aí você presta um exame e você passa, né? Aí você conseguiria até apressar, talvez uma criança de 15 anos possa até entrar numa faculdade, né? Isso não é impossível, né? Então eu acho que isso aí seria bom, eu acho, né? Aí até beneficiaria coisas, iniciativas como o Teracoyá, né? Talvez alguém focado em ensinar para determinado grupo de crianças, né, de uma maneira alternativa, né, e possa até alcançar resultados melhores, né. Então essa oportunidade a gente não tem quando você foca nesse negócio de anos, né, de séries e tal, né? Aqui tem o Enem, mas é o contrário, né? Olha como o nosso conceito é maluco. Quando você é É, mais velho, terminou, e aí você não vai voltar para a escola, aí você faz o Enem, que aí você ganha um certificado de que concluiu o ensino médio, né, no caso. Claro que tem o é. Enem para os alunos que estão no normal, mas o Enem é visto para pessoas mais Então, velhas que não terminaram, é, querem é verdade. concluir. É verdade, mas era bom ter sim em todos os níveis, né? E talvez até ser mais exigente do que uma prova normal, né? Ele tem que, se você não cursou, você tem que conseguir uma nota até melhor. Se o nota de corte for 5, você tem uma nota de corte de 7, por exemplo. Então só possibilita aqueles melhores, né? Então aí você permite, pelo menos, dar uma chance para aquelas pessoas mais novas, né? Poderem ingressar num curso superior, por exemplo. Exato. Agora eu vou trazer uma pergunta da Renata Sayuri, que ela mandou uma pergunta, a gente vai voltar um pouquinho no tempo agora, a gente estava muito atual, Uhum. vamos voltar um pouquinho no tempo. Olha só a pergunta da Renata. Professor, gostaria de saber se houve alguma influência do sistema Terakoyá na formulação do Édipo Imperial, implantado nas escolas após a restauração Meiji. E ela agradeceu, obrigada. Então, Ah, uma sim, influência? influência? Influência sim, porque a base que você tinha de escola, por exemplo, eles já fazem faculdade, né? Então, como é que você vai aceitar o aluno na faculdade se você não teve aqueles 12 anos anteriores de aprendizado, né? Então, eles são obrigados a aceitar através de vestibular, de exame, né? Então, aquela base que o cara teve no Terakoyá e depois talvez no Juku, né? Naqueles cursos particulares, ele, ele deve ter ganho conhecimento suficiente para prestar o exame e entrar, senão ele não ia ter nenhum aluno, dentro de 12 anos não ia ter nenhum aluno para o curso superior, né? E, entretanto, ele já estava com os professores contratados desde o começo para essas faculdades, né? São as faculdades federais, acho que eram
acho que eram 10 faculdades federais que foram inauguradas ao mesmo tempo, e todos eles já tinham aluno, né, desde o primeiro dia. Então toda aquela base do Teracoyá foi útil, sim, né? Agora, e mesmo os professores, né? Você tem, a maior parte dos professores era estrangeiro, mas também tinha alguns professores japoneses, e tinha que ter, né? Senão não tem nem como conversar, né? Mas eles já tinham, então, essa base, né? Que já vem do Teracoyá, e isso aí é utilizado, sim, né? Influencia bastante, né? Tanto é que a questão de limpeza de escola, essas coisas, mantém, né? Desde o Teracoyá, mantém até hoje, né? Então a influência eu acho que foi grande, sim. Também acho que foi, com base na sua explicação, claro. Vamos trazer aqui para frente de novo, e também já para a gente ir finalizando para as nossas últimas perguntas. O Felipe está perguntando para a gente aqui se o Japão ele está usando mais as aulas online ou as aulas presenciais. Acho que nesse momento, se bem que no Japão não Agora, mudou muito, né? Mesmo com a pandemia, a educação é diferente. não, não mudou tanto, não. Eles chegaram a fechar escolas, né? Mas já estão reabrindo, né? Até o Sérgio me passou agora, né? Um vídeo que aparece. Aliás, foi o Geraldo que passou, né? É um vídeo é, e que é assim, eles fizeram um negócio eu acho que, como é que chama aquilo? É um cercado de plástico, né? E colocaram assim para instalar nas carteiras, né? Então eles ficam todos isolados, até na hora da refeição eles ficam isolados. Então realmente aquilo lá diminui bastante, né? Qualquer chance de contaminação, né? Então acho que esse cuidado eles estão tendo e tem aula. Mas eles também fizeram aula online uma época, né? Fizeram assim. Eu acho que no Brasil, eu pelo menos sou professora de primeiro e segundo ano, no ensino fundamental, né? Eu acho que eu vi essa ideia realmente de fazer um cercadinho aqui com as crianças brasileiras que são um pouco mais alegres, né? Elas são muito alegres mesmo, então talvez não funcione, né? É uma preocupação. E trazendo, então, mais uma última pergunta aí, que é justamente isso. Vamos linkar tudo aí. Se você pudesse pegar um aspecto do Teracoyá e aplicar na educação brasileira, então, é que eu vou usar na minha sala, hein? O que você falar agora, eu vou usar na sala de aula, Chi. Opa, Agora, isso é difícil, hein? Eu acho que eu tô brincando. O que você aplicaria? eu acho que entidades organizadas que nem igrejas, né? De qualquer tipo de igreja, na verdade, né? São também centro comunitário. Eu acho que tem chance de montar alguma coisa parecida com Teracoyá. Não exatamente, né? Mas parecido com Teracoyá. Porque aqui no Brasil o expediente de aula não é tão longo como no Japão, né? Acaba ficando longo porque a criança acaba fazendo outras coisas, né? Na escola, mas a aula mesmo termina em 4 horas, eu acho, né? Então, daria para ele fazer um Teracoyá, né? Se tivesse aqui, né, alguma estrutura, talvez em igrejas desse para montar algumas turmas, né? E não ensinar exatamente, bom, aí não vai ensinar idioma, ou pode até ensinar inglês, alguma coisa, mas eu acho que principalmente ter atividades um pouco recreativas, um misto de recreativas, que nem origami, né? É arte manual, né? Mas também é recreativo. Então você tem outras coisas desse tipo que você pode ensinar para a criança. Eu acho que isso vai ajudar no desenvolvimento da própria criança, né? Eu acho que igrejas poderiam montar alguma coisa desse tipo, Teracoyá, já que tem bastante igreja, né? E uma forma de aproximar com a comunidade também, né? Temos bastante igreja mesmo. Dependendo Então, e no Japão não daria para montar porque o horário de aula é muito longo, né? Então tomam realmente quase o dia inteiro. Eles saem da escola, acho que 3, 4, 5 horas, né, da tarde, né, entre as 8 da manhã. Então não tem tempo de fazer outra coisa. E eles ainda, né, quando vão prestar exame do ginásio ou até do colégio para mudar de escola, tal, eles fazem o juku, né, fazem um curso preparatório. Então é muito puxado para as crianças. Não tem nenhum tempo para fazer outra coisa a não ser, né, o expediente da escola mesmo.
Esse Juku existe ainda hoje? Tem. Ele Tem? chama de Juku também, chama de Juku também. E artes marciais tem? Vou lá. Tem. Tem sim, tem. Então, mas o Juku hoje é mais para ensinar preparatório, né? Curso preparatório, é que nem cursinho, né? Ah, Então, tem bastante cursinho. Então, não é só para faculdade, para entrar num bom colégio, para entrar num bom ginásio, eles fazem ser. Quer ver, em Kanazawa, que já é uma cidade grande, porém afastada, né, de Tóquio, num colégio, eu perguntei num colégio, o melhor colégio que tem naquela cidade, né? E lá eles falaram que metade dos alunos do segundo ano colegial já estão fazendo o Juku, preparando para o vestibular, né? No segundo ano. Né? No terceiro ano, acho que 100% vai estar fazendo, né? Então, esses Jukus existem e tomam o tempo da criança, né? Eles já saem tarde da escola e depois ainda vai nesses Jukus todos os dias, né? perfeito. Muito obrigada, professor. Nada. Acho que a gente vai finalizar. Estamos chegando aí às 6 horas. Acho que foi uma boa experiência. Essa é a nossa primeira experiência, como eu já tinha falado no começo. Esse é o nosso primeiro evento, o primeiro evento da Abrademe, cujo site está ali atrás do professor. Então, quem quiser acessar, conhecer um pouquinho melhor. A gente também vai lançar o curso de História do Japão online também, começando ali da primeira aula. A gente espera que todos vocês possam participar, com certeza. A gente agradece muito. Vamos também mandar algumas perguntas para saber como é que foi a experiência de vocês. Para a gente é muito importante que todo mundo tenha tido uma experiência boa e fácil, né? É verdade. Tem algumas dificuldades, talvez, ali no Simpla ou até no acesso aqui ao Zoom. Quer falar, Carlos? Traz aí. Inclusive, se alguém puder dar um feedback, assim, agora mesmo, pode ser agora mesmo ou pode ser depois, seria muito importante para a gente, para podermos melhorar esse serviço. Tanto assim, se vocês tiveram dificuldade para entrar nessa reunião virtual, ou se às vezes, eventualmente, vocês conhecerem algum recurso legal para a gente usar no Zoom, que a gente não está usando, qualquer feedback seria de grande valor para melhorar É, a aula. é isso não, legal. Tem um chat, né? Dá para colocar, né? A Dá gente pra... já recebeu, olha só, o Eduardo tá falando que foi bem legal. Uhul! Obrigado. Obrigada, Escuta, quem, Eduardo. quem daqui é aluno do curso de História, que está fazendo o curso de História hoje? É mesmo, temos É alunos. o Carlos. O Carlos. Tem mais alguém aqui que faz o curso com a gente? No presencial? Não, é que Henrique? as outras pessoas não têm imagem, né? E também não têm voz, né? O Então, Eduardo. Eduardo, A Juliana, Daniela, que Henrique. legal. Opa. Carlos. É. A Priscila trouxe mais uma pergunta. Posso fazer mais uma pergunta para você, professor? Vamos lá. Por favor, vamos lá? Vamos. Ela quer saber sobre a educação, conforto em relação ao Terakoyá. Qual era menos rígida? Educação o quê? O qual? Educação, conforto. Educação conforto? Conforto? Dá o microfone para ela. Fala. Em relação ao Terakoyá. Eu vou te desmutar. Priscila, você pergunta. Você esclarece a sua pergunta, por favor? É que eu não entendi. Por acaso não seria o Yutori? Oi? Por acaso não seria o Yutori? Tô chutando, né? O Yutori. Aqui. Sim. Boa tarde, professor. Oi, boa tarde. Seria assim, o Yutori, sobre a educação conforto, né, que ficou traduzido em português como educação conforto, em que era menos rígido, digamos, uma certa época no Japão, e aí diz que essa educação um pouco menos rígida acabou culminando em pessoas menos preparadas para o trabalho, que começaram a ter problemas no trabalho porque não aguentavam quando tinha uma pressão. Aí eu queria saber se é alguma influência do Terakoyá nessa educação conforto ou não.
Não, isso aí é mais recente, né? Na verdade, isso aconteceu no ano 2000 e pouco, eu acho, né? Porque teve uma reforma de ensino, aliás, tem várias reformas de ensino, né? Mas teve uma reforma de ensino onde eles mudaram algumas coisas, né? Principalmente o tipo de matérias. Então, tem algumas matérias que não caem no exame, por exemplo, vestibular, né? Mas é importante para a criança saber. Só que a criança japonesa é tão preparada para fazer exames, né? Então, aquelas matérias que não vai cair em exame, eles não ligam, né? Passam por cima, né? Então, tem matérias que eles não davam muita importância. Então, foi feita uma nova correção, né? Eu acho que agora eles estão alinhando melhor, né? O curso, né? Mas teve sim uma época que houve, né, essa abertura, né, ficou menos rigoroso, né, e eu acho que as crianças japonesas estão acostumadas a que a escola seja rigorosa, né. Então, se der muita liberdade, eu acho que ele não aproveita, né, essa oportunidade, eu acho. Ela está agradecendo, tá? Acho que Queria, tem mais gente que pode falar? participou também do Oh, curso. Pode, Posso claro, falar? Geraldo. pode? Primeiro, parabenizar aí o professor Francisco, a professora Cristiane, um prazer enorme ver vocês aqui pela iniciativa da Abradem, fantástico, nossos parabéns. E a gente, com muita gratidão, que a gente participa com vocês pelo excelente trabalho que eu já vi no Mieken Jinkai e também na Hollins, onde a gente teve a oportunidade de recebê-los por 10 edições aí. Queremos repetir outras edições também. Só para um exemplo, falando agora no questão do tema do Terakoyá, falando um pouco da contextualização, a Gabriela é professora, né, Gabriela? Nós temos alguns trabalhos na nossa igreja evangélica Holiness em algumas cidades, em Itaquera e também em Suzano, lugares onde se dá um reforço escolar, etc. É um trabalho que acaba complementando muito, ajudando muito a comunidade local a reter as crianças e passar a formação para elas, né? Então, o que eu vejo assim de importante desse conceito Terakoyá é que ele tem um lado que transmite muita cultura, né? Eu acho que mais do que também só ensinar o reforço escolar, é também a postura do professor, ensinar a questão da ética, do respeito ao próximo, do Isso. valor, da preservação das coisas. Isso aqui no Brasil, se a gente pudesse enxergar a educação, não somente ter uma graduação, receber um diploma, mas como pessoa nós temos uma evolução, é isso que eu tenho saudade do pouquíssimo tempo que eu tive nas escolas japonesas, né, nos pequenos nihongakos, né? Eu tenho assim verdadeira paixão. Hoje voltei a estudar na Aliança Cultural, estou nos níveis ainda iniciais, mas eu vejo muita gente da comunidade brasileira estando próximos por conta da cultura, por conta de ter uma simpatia por conta dos animes, por conta de festivais do Japão, etc. Várias iniciativas. Então, e muito conquistado aí também que eu vejo assim pelo trabalho de história do Japão. Eu acho que é um complemento, não é simplesmente um livro de história, senão seria extremamente maçante o curso, né? Mas eu percebi no curso que vocês deram, e depois disso o trabalho todo do mangá, porque isso é o que tem cativado muito. A garotada, eu faço aula, tenho quase 58 anos, mas eu tenho uma garotada de 17, 18, 15 anos, apaixonada, e nem japonês é. Não tem, assim, impressionante como é importante. Então, a gente valoriza que de diversos canais que vocês estão abrindo, é a forma da gente fazer um Brasil melhor. É assim. Então, parabéns. Eu sei que a luta já é de mais de 30 anos aí nessa batalha, mas continuem, por favor. E tem aqui um fã e uma pessoa que vai estar divulgando sempre, porque a gente é apaixonado pelo trabalho de vocês aí. Continuem. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Nossa, muito obrigado, seu Geraldo. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, com certeza. Acho que, inclusive, por exemplo, eu não sou japonesa, sou brasileira mesmo. Minha família, todo mundo super brasileira. E o que me aproximou da cultura realmente foi a questão de animes. Só que hoje, realmente, o que eu me foco é a questão da cultura, realmente, da história, que eu acho que
São coisas que agregam um valor inestimável. É um valor que você tem, realmente você tem uma humanidade, né? Que a gente pede muito aqui nas escolas, que ligam realmente para passar de ano, para passar na USP, para passar, ou até passar em outra faculdade, mas fica com aquilo na cabeça. Você fica muito focado, e quando na verdade você devia estar focado em outras coisas, né? Então, acho que a educação japonesa traz muito disso, de você ser organizado. Claro que tem a questão de, estar sempre pronto para fazer um exame. Sempre, né? Mas olha como eles conseguem agregar. Por que a gente não consegue, né, juntar tudo? E lá é possível. Lá consegue formar as pessoas tanto no intelectual quanto no moral, no ético. É verdade. E uma coisa interessante no Japão hoje é que as crianças usam uniforme, né? A maior parte, tá? Das escolas tem uniforme próprio, né? E essas crianças têm orgulho de pertencer àquele grupo, né? Então, daquela comunidade usando aquele uniforme, né? Tanto é que mesmo nos finais de semana, quando eles vão fazer um passeio entre amigos, em grupos, assim, muitos ainda vão de uniforme, né? Então, é um respeito e uma identidade, né, que eles têm em relação à escola, né? Então, a escola é tido como um lugar bom, né? Então limpar a escola é que nem limpar a sua casa e até mais que isso, né? Eles falam, eu até perguntei, né, em escola eles estavam limpando, né, o corredor, aí eu perguntei, mas não é chato você ficar limpando, né? Todo dia você tem que limpar a escola? Falou, não, porque, né? Só gasta 10 minutos, né? Até divertido, e depois é nossa escola. Os meus pais também limparam essa escola, né? Então a gente não tem essa tradição, né? Então é um pouco triste, sim. Posso falar? Pode. Claro. Desculpa. Licença. Primeiro, agradecer a palestra, excelente aula, muito obrigado. E, realmente, aqui no Brasil, acho que a gente não tem esse costume, né, nas escolas, pelo menos na escola regular que eu estudei, né, tanto ensino primário, depois ensino médio, a gente não tem esse hábito de ter o cuidado da escola, não é uma coisa que acaba sendo fomentado, né, pelas escolas em si. Mas eu estudei e trabalhei em uma escola técnica, tive uma experiência como professor nela de 2 anos, a Gabriela conhece a escola, o irmão dela também estudou lá. E é engraçado que lá eles trabalham isso, né? Buscam que eles atribuem cargos para os alunos, a de limpeza da escola, a organização de carteiras, enfim, atribuições que normalmente os alunos não têm na escola regular, né? E é engraçado que os pais ficam muito gratos por isso, que é uma coisa que eles não são acostumados, né, nas escolas regulares, mas realmente dá uma diferença muito grande na formação dos alunos, né, das crianças, e isso traz um reflexo muito grande para eles em casa, né? Nossa, meu filho nunca foi de arrumar a cama e tá arrumando a cama, onde ele aprendeu isso, né? Na escola. Nunca foi de ajudar a lavar a louça, onde que ele aprendeu isso, né? Na escola, né? Que é uma escola que chama SEAP Pedreira, né? Que fica aqui na Zona Sul. Mas realmente que é uma coisa que a gente não está habituado aqui, né? Mas quando existe isso, né? Quando os alunos têm esse tipo de formação, né? Além da formação técnica, né? Ser formados como pessoas, né? Contribuir com a sociedade, contribuir com as suas famílias, realmente faz uma diferença muito grande nos seus lares, né? E depois na vida profissional, pessoal, né? Quando o aluno já vai para a fase adulta, né? E os pais sempre ficavam muito gratos, né? Na escola, era bem visível, era muito interessante. Até em relação ao que o professor falou, dos uniformes, que o aluno tem orgulho, né? Gente, meu irmão estudou nessa escola, ele não tirava o uniforme nem no final de semana. Nossa. Porque, nossa, ia pra qualquer lugar, tava com uniforme. Até eu tenho uniforme nessa escola, porque acabou que ele saiu, né? Ele entrou na faculdade. E aí, o que a gente ia fazer com um monte de camiseta, um monte de calça? Então, acabou distribuindo ali. Mas, realmente, tem um orgulho quando você aprende valores e não conceitos e não matérias. Quando você Não aprende fórmulas. valor, muda completamente. Eu acho que realmente o Dracoyá trouxe muito disso para a cultura japonesa e acabou que a gente tem aqui também, não sei se foi reflexo, mas estamos aí. Temos. É verdade, Que é muito legal. Essa da escola de pedreira eu não conhecia, não, mas eu gostaria de ter mais informações, né?
eu acho bacana isso. Tem uma escola que fica na cidade de Pompeia, né? O Sérgio e o Geraldo devem conhecer, é o Nishimura, né? A escola, agora virou FATEC, né? Agora virou FATEC. Então, essa escola é de agronomia, né? Mas é uma escola, assim, com base no estilo japonês de ensino, né? No ensino, eu acho que antes era colegial, né? Eu sei que eu conheço gente que não aguentou, ele abandonou, né? Que já estava acostumado numa vida muito na moleza, né? Mas parece que lá era bastante rigoroso, assim, no sentido moral, em horários, né? Cumprir horários, essas coisas assim, não tem nenhuma flexibilidade, né? Então, é bastante interessante. E tem gente que se dá bem nesse lugar. A mesma coisa é exército, né? Tem gente que se identifica e depois ele realmente assume, né, o ensino militar, né? Então depende muito da pessoa. Eu acho que podia ter também alguma coisa nesse sentido aqui também, né? Não Teracoyá, mas algum ensino mais parecido com o Japão. Opa, Sérgio. Vai surgindo. Só para complementar, viu, professor? Pois não. Quando a gente marcar aquela visita à Garça, tá certo? Eu já estava articulando uma visita tua nessa unidade lá em Pompeia, né? Tá certo? Da família Nishimura, né? Da empresa Jacto. A escola ela mudou bastante, tá certo? Então, a origem foi uma escola técnica agrícola, tem a escola técnica ainda, mas também tem uma FATEC junto, É o também FATEC, tem uma né? unidade do Senai lá do lado, tá certo? Utilizando a mesma estrutura, a mesma cultura daquele que foi implantado em Pompeia. Então, vai ser muito prazeroso a gente conseguir agendar isso aí. Isso O aí eu colega queria. nosso aí da Fiesp, né, o Chotô, está no grupo aí, tá certo? Uhum. Vamos ver se a gente articula, inclusive, com o próprio Chotô, com o Geraldo, aí, que é um amigo nosso aí, né, para a gente ter uma aula do que é disciplina, né, do que é... Ah, é verdade, eu queria conhecer, sim. É muito o bacana. Chotô que está aí. Se ele quiser falar um pouquinho, tá certo? Ele está aí, tá no grupo aí. Tá? Posso falar? Pode. Bom, já que o Sérgio falou do meu nome, então, eu queria falar sobre a importância do uniforme, né? Quando duas crianças utilizam a mesma roupa, mesmo padrão de roupa, a pessoa pobre não se sente inferiorizada, né? Então, se você pega duas crianças, uma criança usa camiseta Lacoste, outra uma camiseta simples, essa criança pobre se sente inferiorizada, nunca vai conseguir encarar em situações igualitárias, né? Então eu acho que o uniforme, como o próprio nome já diz, né? O uniforme, a importância do uniforme, eu acho que não deixar a criança pobre sentir-se inferiorizada em relação à criança rica. Não sei se você É concorda. verdade. No Japão é um pouco diferente, porque eu acho que os uniformes são caros, né? Quer dizer, talvez eu que seja pobre, né? Mas os uniformes lá são em geral caros, né? São itens caros, eu acho. Então, eu acho que não sei por que é tão caro assim, mas talvez a qualidade seja melhor, é seda, tal, pode ser, né? Mas ainda assim é caro, de qualquer jeito, né? Mas eu acho que o uniforme, ele dá uma noção de grupo, né? De você pertencer a algum grupo, isso é interessante. É a mesma coisa quando a gente vai participar desses matsuri, desses festivais japoneses, e a gente coloca aquele hapi, né? Então, quando você está com todo mundo com o mesmo hapi, você se sente participante daquele grupo, que você é aceito com aquele grupo, né? Eu acho que isso aí é uma sensação gostosa. Eu, por exemplo, quando a gente ajuda, por exemplo, na Água Branca, né? O Tosa Matsuri, e a gente põe aquele... Bom, é que na verdade a gente vai com a da Brademe, né? Lógico, né? Mas quando a gente coloca o uniforme, a gente sente um grupo, né? Eu acho interessante. Eu acho que na escola também acontece isso, né? E de fato, né? Você aí não distingue mais se é rico ou pobre. Eu, por exemplo, em toda a minha vida escolar, como eu sempre estudei em escola pública, né? Eu tive uniforme. Acho que no colégio, acho que 2 últimos anos já não teve uniforme. Aí já cada um ia como queria, né?
Mas eu acho que quando tem uniforme, eu acho que era melhor. Eu achava mais parte de um grupo. Você reconhece um colega que não está junto com... Não consigo ler ali da Cris. A Gabi tá lendo? Então, Cris colocou uniforme. Ah, Cris, você tirou. Uniforme caro, inverno, lã, mochila. Você falou que era seda. lã, não, no inverno é lã, né? Não Era é seda, seda. a Cris já fez uma cara de seda? Não, seda no verão, né? Então, mas o uso do uniforme, né? Eu acho que é bom, é importante, sim. Ter uma identidade e você encontrar gente, por exemplo, no ponto de ônibus, né? Se ter mais gente com seu uniforme, você sabe, esses caras também vão no mesmo lugar. Então, é uma identidade, é importante isso aí, né? Hoje a gente não tem muito por aqui. Mas eu me senti verdadeiramente da Brademe, mesmo já sendo da Brademe, quando eu ganhei a camiseta da Brademe. Opa! Uniforme. Aí você fica andando com a camiseta pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Sujei a camiseta, mas já tá limpa. A camiseta, brincadeira. Derrubei macarrão, foi difícil, mas limpei. Olha só o que a gente não faz por um uniforme. É verdade. Tá na hora de fazer outro, né? Só mais uma. Só uma lembrança que o Sérgio Dima comentou agora a respeito lá de Pompeia, né? Eu acho que é uma iniciativa extremamente interessante, porque nós até comentamos um trabalho de algumas igrejas que estão fazendo nos trabalhos em periferia. Lá na cidade de Pompeia, foi um trabalho também da igreja. A Holiness tem em Pompeia também, né? Uma unidade lá. E o presidente, até que foi um presidente em algumas gestões, que é o Jiro Nishimura, né? Então, é uma pessoa extremamente focada. Então, o que eu acho desse trabalho de educação é quando a empresa ela também tem um viés social, olhando para a cidade. Então, a cidade de Pompeia é diferenciada, né? Os meus amigos que estudaram em Pompeia, vieram de Pompeia, depois eles têm orgulho de retornar e trabalhar na Jato, nas empresas, na Bruden, nas várias empresas do grupo, e fazem diferença. Hoje temos um grupo chamado Universidade da Família, lá, que é de colegas nossos de São Paulo também estão lá, que é focado na produção de materiais para ensino de famílias. Então, eu achei muito legal. Mas os princípios estão desde o começo no fundamento japonês, do presidente da companhia, como é que ele se preocupou com a educação. Então, eu acho que seria uma visita muito interessante, viu, Sérgio? Gostaria Francisco, de ouvir e conversar com essas pessoas que foram o presidente da empresa, os principais diretores dentro das outras organizações que estão atingindo não somente a escola, mas também os grupos familiares, porque não adianta ter uma escola se a família também não participa, não é um lar que estimula a união do casal com os filhos. Então, é um todo, e com isso você devolve para a sociedade um indivíduo muito mais preparado, engajado, né? Comprometido. Então, não adianta reclamar do governo. Nós podemos, como cidadãos e como grupos, fazer diferença. Então, estamos dentro, viu? Vamos marcar sim. Eu topo. Que bom, tá vendo como é bom trabalhar com vocês da Brademe? Só coisa boa, só gente boa com ideia boa. Obrigado, mas realmente gostaria de visitar sim. Okay, acho que vale a pena. E só para lembrar, né, Teracoiá não tinha dinheiro público, era totalmente particular e mantido pela comunidade, né? Doações de comunidade, não tinha nenhuma participação. Tanto é que o governo não sabia nem quantos teracoienses existiam, né? Então, era totalmente independente, né? E foi o fundamental, né? O ensino fundamental durante uma boa época no Japão. Perfeito. Obrigada, gente. Eu não sei, o Geraldo falou ali, eu vou me mudar para Pompeia. Então, a qualidade de vida lá com certeza é melhor. Estou com muita vontade agora de ir para lá. Vamos fazer uma excursão, né? Sim, não, eu vou morar lá. Se for excursão, ó, me deixa aqui, já vou levar minhas malas. A gente põe a bagagem em cima do ônibus e a gente vai. Porque, olha, sensacional, gostei bastante. Eu já tô até pesquisando no Google, gente, se vocês viram. Tô aqui no Google pesquisando. Passagens para Pompeia. Opa. Bem, Francisco, você quer agradecer todo mundo? Eu agradeço todo mundo por ter participado, né? Eu acho que a gente não divulgou muito, mas tem bastante gente, né? Espero que tenha sido, né, proveitoso, e a gente está aprendendo ainda, né? Vocês perceberam que o vídeo começa a ter diferença, né? Chama delay, né? Aquela diferença entre o
o vídeo e o áudio, né? Principalmente no final, né? Parece que a minha boca mexe depois, né? De vocês escutarem a voz, mas aquilo tem, eu descobri hoje que tem um programa para corrigir isso, né? Então a gente vai aprimorar, né? E a aula de história do Japão a gente vai fazer uma coisa mais perto do perfeito, né? Porque perfeito é melhor não fazer, né? Senão a gente não melhora na próxima. Essa não tem graça. Não, a gente tem que fazer porque é ruim. engraçado. A gente tem que fazer ruim no começo para a gente dizer que vai melhorar no próximo, né? Vai ficar nisso para sempre. Pois é. Aí a gente fica melhorando sempre. É isso, mas, olha, obrigado a todos, né? Obrigado por ter participado e vamos ver se a gente marca mais outras atividades desse tipo, né? E a nossa intenção é continuar fazendo mais, inclusive em outros temas, né? A gente tem um com dublador, né? É o dublador que dublou o Lupin Sansei, né? Lupin 3. E tem com uma cantora também, né? O Diogo está agendando aí. A gente vai ter e a gente comunica para todo mundo que participou hoje aqui, tá bom? Sim, vamos ter vários eventos aí, estão por vir. A Brademe tem muito. Agora que vai ser tudo online, a gente está com tudo agora, hein? Que agora quem que mora longe vai ter desculpa para não participar dos eventos. É verdade, a gente está aprendendo aí, né? A gente está aprendendo, mas vai sair. Geraldo, a gente vai disponibilizar a aula, porque a gente está gravando, aí a gente vai disponibilizar depois, inclusive o vídeo ali. A Brademe Live. A Cris ali postando. Postando não, mostrando, postando. Olha só, eu tô muito digital. Enfim, gente, muito obrigada. A gente agradece muito. A gente realmente espera que todos vocês tenham gostado pelos feedbacks aqui. Eu vi que bastante gente gostou. Agradeceu, parabenizou. Olha só, a Priscila está participando de Brasília. Uau! Nossa! Olha só, Priscila, você não vai ter desculpa nas próximas mesmo, porque olha, de Brasília, uau! Muito obrigada realmente pela participação. Muito obrigado. Brasília olha só. Parabéns. Também. Muito obrigado. Muito obrigada aí, Chatão. Muito obrigada. Até logo. Também está participando, olha só. Gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Parabéns. Gratidão. Até breve. Parabéns. Estudos a todos. Bons estudos a todos. Muito obrigado. Até logo. Boa noite. Até mais. Boa noite.